Olá, espero que todos vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do vídeo passado. Continuaremos a falar dos clássicos da sociologia. Hoje falaremos de Max Weber e Karl Marx. Max Weber, ele nasceu em 21 de abril de 1864 na Alemanha. Faleceu em 14 de junho de 1920, também na Alemanha. Para Weber, o objeto de estudo da sociologia são as ações sociais, que seriam a forma que o indivíduo age na sociedade e que essas ações elas são feitas a partir de um significado para esses indivíduos. Então, eles vão agir de acordo com o que tem sentido para eles, o que tem algum significado. E a ação social, segundo a teoria weberiana, possui 4 tipos. São elas: a primeira, ação social racional com relação a fins. Então, o indivíduo ele vai agir de acordo com o objetivo que ele quer alcançar e, por exemplo, ele vai passar por etapas para chegar nesse objetivo final. Um exemplo para vocês que querem alcançar uma boa nota no Enem. Esse é o objetivo final. E quais são as etapas que vocês deverão passar para chegar nesse objetivo? Vocês estudarão, se prepararão para fazer a prova. No período de inscrição vão se inscrever e no dia da prova irão comparecer no local, responder a prova, ou seja, foram etapas feitas para chegar a esse objetivo final. Então, essas etapas, essas ações, elas estão baseadas no racional com relação a fins. Já a segunda, a ação social racional com relação a valores, o indivíduo ele vai agir de acordo com alguns valores que o orienta. Pode ser valores éticos, religiosos, políticos e até mesmo estéticos. Por exemplo, a maioria das pessoas que são contra o aborto, elas se baseiam na questão religiosa, de que o aborto é considerado um pecado. Então, a ação de ser contra o aborto está relacionado à ação social com relação a valores. Notem que essas duas primeiras elas estão baseadas na questão racional. Já a terceira e a quarta, elas são mais voltadas para a questão de costumes e sentimentos. A 3, por exemplo, ação social afetiva. A pessoa ela vai agir de acordo com os seus sentimentos. Então, quando o indivíduo faz uma declaração de amor ao seu namorado, estamos chegando aí no Dia dos Namorados, né? Então, um exemplo, quando o indivíduo faz uma declaração de amor, ele está usando a ação social afetiva. Por exemplo, também quando a pessoa ela quer se vingar de alguém que fez mal a ela. Essa vingança está baseada na afetividade, na ação social afetiva. Já a quarta, que é a ação social tradicional, ela se baseia em tradições e costumes de uma determinada sociedade. E essas duas, como eu falei para vocês, elas não são baseadas no uso da razão, e sim, no caso da ação social tradicional, baseada em costumes e tradições. Exemplo, dançar quadrilha. É algo baseado na tradição, certo? O método de estudo de Max Weber é o método compreensivo, que tem como característica as ciências sociais procuram compreender os fenômenos da sociedade. Tal compreensão só é possível com a análise dos significados. Como eu falei para vocês, as ações elas têm que ter algum significado para os indivíduos. Então, é a partir disso que se trabalha o método compreensivo.
Continuando sobre os conceitos principais de Weber, um deles é a dominação. E o que seria a dominação e o poder? Qual é a diferença entre um e o outro? Enquanto o poder é o exercício da vontade sobre os indivíduos, a dominação é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Aí, nesse caso, a dominação é quando as pessoas aceitam que uma outra pessoa tenha poder sobre ela. E nesse sentido, existem 3 tipos de dominação. A dominação legal, que é o poder garantido por lei. Nesse caso, da dominação legal, nós estamos falando do poder do Estado. O Estado ele vai usar a força a partir dos agentes de segurança, no caso, polícia e exército. E o Estado ele é a única instituição que tem o poder de usar força para controlar, para ter o domínio na sociedade. Mas lembrando que essa dominação ela só é aceita se ela for baseada na legalidade. Por exemplo, um policial ele não pode chegar usando a força para resolver uma determinada situação se ele não estiver baseado na lei. Ele não pode chegar já batendo, espancando uma pessoa, porque nesse caso ele não está baseado na lei, certo? Outro tipo de dominação é a dominação carismática, que se dá quando há uma obediência voluntária a uma personalidade reconhecida socialmente por todos. Então, nessa dominação carismática, as pessoas elas enxergam uma determinada figura como um ser sobrenatural, como se fosse aquela pessoa que vai salvar o mundo, aquela pessoa que vai resolver todos os problemas de uma determinada sociedade. Aqui nós temos como exemplo Hitler, quando ele exerceu o poder sobre a Alemanha. Então as pessoas elas olhavam para aquela figura como se ele fosse a solução para todos os problemas. Enxergavam ele como um ser extraordinário. E aí faça uma análise, você conhece alguma outra figura que representa esse tipo de dominação? Há também a dominação tradicional, pode ser entendida como aquela que é exercida por uma liderança reconhecida historicamente pelos indivíduos. Nesse caso, eu coloquei para vocês, como exemplo, no Brasil colonial, o modelo de família patriarcal, que havia aquela dominação do homem, do senhor, o dono das fazendas, aquela pessoa que tinha o controle sobre tudo, sobre a sociedade e principalmente sobre a sua família. Ele que exercia a função de dominar os demais membros da sua família. Outro conceito bastante relevante nos estudos de Max Weber é a tese da secularização. O que seria isso? A partir da modernidade, Weber ele acreditava que haveria o processo de desencantamento do mundo. Então, as pessoas elas começavam a enxergar o mundo de uma outra forma, deixando de lado a questão da religiosidade, da magia. Lembram que quando nós estudamos lá no primeiro ano, quando nós falamos da questão de como o mundo era antes das revoluções, antes do iluminismo, o mundo ele era explicado a partir de questões religiosas. E a partir do desencantamento do mundo, a partir que o homem começa a ter uma nova forma de pensamento, as pessoas deixam de lado a questão religiosa. E aí é justamente isso que é a tese da secularização, é fazer com que a questão religiosa ela não seja tão relevante
para a sociedade como era antigamente. Por quê? Porque antes a religião que explicava a sociedade, e hoje, se você for colocar para os dias atuais, a religião ainda é um aspecto de muita influência na sociedade, mas não é apenas a religião que vai demonstrar como a sociedade ela deve ser. Para finalizar aqui, Max Weber, eu coloquei algumas das principais obras dele: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade e A Política como Vocação. Outro sociólogo considerado como um dos clássicos da sociologia é o Karl Marx. Ele nasceu em 5 de maio de 1818, na Alemanha, e faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Karl Marx, vocês já devem ter estudado em algumas outras disciplinas. Ele é bastante importante, o estudo dele foi bastante importante para diversas áreas, principalmente para a questão da economia. E aí vocês devem já ter estudado ele em história, quando vocês estudam sobre o capitalismo. Ele era um crítico do sistema capitalista e o objeto de estudo para Karl Marx seriam as relações sociais. E essas relações é justamente baseada na questão da economia. Karl Marx ele dizia que a sociedade ela era dividida em duas classes sociais, burguesia e proletariado, e foi nesse sentido que ele falava que a luta de classes era o motor da história. Quer dizer que dentro de todos os modos de produção sempre houveram grupos antagônicos. Sempre houveram esses grupos antagônicos, e aí nesse sentido, quando se fala do capitalismo, ele sempre fazia a crítica dizendo que a burguesia ela detinha o poder dos meios de produção e o proletariado apenas vendia sua força de trabalho. E é justamente nessa relação aqui, nessa relação de trabalho, em que Karl Marx ele via uma forma de exploração, quando a burguesia explorava o seu trabalhador. E aí surge, dentro desse sentido, um dos conceitos bastante utilizados no marxismo, que é a mais-valia, disparidade entre o valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe, que é o valor excedente, ou seja, o trabalhador ele produz muito, mas ele não recebe por aquela produção. Um exemplo, um trabalhador de uma fábrica de sapatos, no primeiro dia ele produziu 10 pares de sapatos. No segundo dia, ele produziu 15 pares de sapatos. Esses 5 pares de sapatos a mais que ele produziu no segundo dia é o valor excedente. Porém, ele não vai receber por essa produção. Ele vai receber apenas aquele salário, apenas aquela remuneração que foi combinado. No nosso caso, por exemplo, o salário mínimo, né? Então, não importa o quanto ele vai produzir. O que importa é que ele produza para o seu patrão, mas ele não recebe por essa produção. Ele não vai receber esse valor excedente. Você produz muito, mas você não recebe por ela. E claro que todos os trabalhadores, eles procuram sempre dar o máximo para que eles não percam seu emprego, né? Então, quanto mais você produz, mais você vai produzir riqueza para o seu patrão, sendo que você vai continuar recebendo apenas aquele valor mínimo. E a alienação, que é uma outra parte muito importante dentro da teoria marxista, estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia, ou um momento onde os homens perdem-se de si mesmos e ao seu trabalho no capitalismo. Ou seja,
Muitas vezes o trabalhador ele produz um determinado produto, mas ele, com aquele salário que ele recebe, ele não consegue usufruir do produto que ele fez parte da produção. Então, nesse sentido, é como se aquilo fosse algo estranho para ele. Então, ele é alienado àquela situação, aquele produto. E muitas vezes o trabalhador ele se perde de si mesmo porque ele não está ali trabalhando para si, e sim para uma outra pessoa, para o seu patrão. E aí, como eu falei anteriormente, Karl Marx ele dizia que sempre houve a luta de classes. Marx sintetiza essa análise na afirmação de que a luta de classes é o motor da história. Isto é, a luta de classes faz a história se mover. Então, dentro da história, se você for analisar todos os modos de produção, sempre houveram uma classe sobre a outra, que no caso é a luta de classes, e que sempre houve o dominante e o dominado. E é justamente isso que faz a história se mover. O método de estudo de Karl Marx é o materialismo histórico e dialético. De acordo com Marx, na produção da vida material, isto é, dos bens necessários à sobrevivência da sociedade, são estabelecidas relações de produção, em que determinados grupos exercem dominação sobre os outros. Então, o materialismo histórico é justamente baseado nessa questão, que as relações de produção, elas determinavam a dominação de um grupo sobre o outro. Então, a relação que existia aqui entre o trabalhador e a burguesia é uma relação de produção baseada na exploração. E para finalizar nosso estudo de hoje, eu coloquei as principais obras de Karl Marx: O Capital, que é a obra mais famosa dele, a Ideologia Alemã e o Manifesto Comunista. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós estamos revendo, na verdade, os clássicos da sociologia que nós já estudamos no primeiro ano. Então, eu agradeço a atenção, fiquem bem, se cuidem e continuem estudando, que vai dar tudo certo.